Abraço a todos aqueles que adentram a porta embaixo. E a gente, meu nome é Ana Lúcia, como o Carlos Eduardo falou, né? E o tema que nós vamos falar hoje é sobre Jesus. Jesus, o Mestre. Meu companheiro ali falou assim, Jesus é um tema, né? É um tema que a gente é bem sensível, né? Nos nossos corações. Mas vamos lá, o que eu preparei para a gente conversar. Liga ele para mim, Carol, que aí eu já... Acho que foi. Parece lá. Foi. Então vamos falar sobre Jesus, o Mestre. Jesus, o Mestre. Foi o único título que Jesus aceitou ser chamado. O Mestre. E a gente fica pensando assim, né? O que é o Mestre? O que o Mestre faz? Né? O que será que o Mestre faz? O Mestre, ele pensa, age, ele compartilha todos os conhecimentos que ele tem. Essa era e é a obra de Jesus, né? Ele nos ensina o tempo todo. Jesus era pedagógico, né? Didático, um professor, porque ele ia adequando a fala dele conforme a necessidade de cada um. Ele não ia chegar para uma criança e começar a explicar sobre, vamos dar o nosso exemplo aqui material, sobre raiz quadrada. Era uma menina de 5, 6 anos, eu vou te explicar o que é raiz quadrada para você entender o que é compartilhar um brinquedo. Não, ele vai usar outra linguagem, né? Igual um professor que vai usar uma linguagem para as crianças pequenas e outra linguagem para as pessoas maiores, né? Para os adultos. Então Jesus, ele é o mestre por isso, porque Jesus compartilhou e exemplificou e exemplifica até hoje. Né? Jesus só não está materialmente mais aqui entre nós, mas a marca de Jesus está presente em tudo. Basta a gente olhar, né? Então, para a gente falar sobre mestre, eu trouxe umas abordagens para a gente poder falar, e aí a gente começa com essa aqui, ó. Aí, gente, sem óculos, porque se eu usar óculos, eu enxergo vocês. E se eu colocar, eu não enxergo vocês. Então eu tenho que ficar sem, mas aí eu enxergo aqui. Passa pra mim aqui. Passou? Ah, tá. Então o primeiro tempo que nós vamos falar é aquele ali. Hospedagem do mestre. O que é hospedar? Né? Quando a gente vai para um lugar que a gente vai passar um tempo, né? A gente quer ficar acomodado, né? Ser bem servido, né? Isso é se hospedar, você se sentir à vontade. Então essa hospedagem do mestre ali é uma história que aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus estava vindo de uma longa viagem e Jesus ia se hospedar na casa de duas irmãs, Marta e Maria. Pela ordem das coisas, né? A gente acredita que Marta era a mais velha, porque o nome dela veio na frente. Então acredita-se nos textos que ela era mais velha. E Jesus então foi com um grupo ficar na casa de Marta e Maria, porque Jerusalém também estava em festa. Todos os locais estavam muito cheios e eles precisavam de lugar. Como Jesus era muito amigo, né, dos três, que ele também são as irmãs de Lázaro, né? Como ele era muito amigo, elas ficaram muito felizes com a visita de Jesus. Vamos hospedar o nosso amigo aqui. E quando Jesus chegou na casa, Maria imediatamente sentou aos pés de Jesus. Jesus se sentou, imagina-se numa cadeira, e Marta estava ocupada arrumando as coisas. Marta ficou, vamos imaginar, chegou visita na nossa casa. O que a gente quer fazer? A gente quer atender a pessoa ou a gente quer preparar as coisas de comer, quer fazer bolo, quer fazer sobremesa, fazer lasanha, fazer estrogonofe. Você quer fazer um monte de coisa, né? Alguém está na cozinha para receber esse convidado tão especial.
E nesse caso era Marta. Marta ficou, ela continuou varrendo, limpa, né? Mesmo após Jesus ter chegado. Maria não. Maria deixou tudo de lado e se assentou aos pés de Jesus. Conta-se até em alguns livros que ela debruçou os cabelos na perna dele, né? Para poder ficar bem mais próxima de Jesus. E a Marta, não satisfeita com isso, porque ela se sentiu sobrecarregada, um pouco parecida com a gente, e ela começou a reclamar. Que absurdo! A gente não faz isso, né? Eu aqui fazendo tudo, arrumando casa, varrendo, limpando banheiro, fazendo de tudo, e a outra lá, que é assim que a gente fala, né? Você não fala nem o nome da pessoa, a outra tá lá, ó, sentada. E eu tô aqui trabalhando, fazendo tudo, né? E ela ficou indignada. E quando é que será que a gente é Marta? Né? Aí, não satisfeita em ver que a irmã não vinha fazer as coisas mesmo ela bufando, porque não tem gente que faz assim, tá fazendo trabalho e ela acha assim, não, eu tô fazendo, tá só. Né? Tô aqui. Aí tem algum prazer nisso, gente? Né? Qual o benefício disso? Ela não satisfeita, ela deve ter bufado bastante, mas a Maria estava negando. Então ela se aproximou de Jesus e falou com ele. Eu não vou falar exatamente as palavras dela, né? Mas ela falou para ele: mestre, fala para Maria vir me ajudar. Eu estou aqui limpando, fazendo de tudo, arrumando cozinha, fazendo a comida toda, lavando, tendo que cuidar de tudo, e ela aí sentada. Jesus olha para ela sabiamente. É muito interessante isso, porque ele fala assim: Marta, Marta, eu já fiquei aí nessa hora que Jesus fala por 2 vezes, que isso já me impressionou. Porque isso que Jesus fala com ela já é um convite, é igual a gente quando você fala com um filho, que eu fosse falar, né? Samuel, né? Ó, vamos chegar, né? Num eixo aí. Então ele sabiamente fala com ela: Marta, Marta, a sua irmã Maria ficou com a melhor parte. E eu fico imaginando essa cena e gostaria que vocês também imaginassem essa cena. Uma mulher deitada, né, sentada aos pés de Jesus. Imaginem essa cena na cabeça de vocês. Deitada aos pés de Jesus, com a cabecinha, né, aqui nas pernas de Jesus. Querendo, ela estava com a xícara vazia, como o Carlos Eduardo falou, xícara completamente vazia, para ser preenchida pelas mensagens, pelas palavras que o mestre ia oferecer, né? Maria sentada e Marta em pé. Então imagina essa cena, uma pessoa em pé, outra sentada na cadeira e a outra embaixo. Quando Jesus chama Marta, ela tem que olhar para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. Então ela tem que ver que tem, né, algo abaixo dela, não no sentido de hierarquia, mas um direcionamento de olhar para mostrar que Jesus, nesse momento, era o equilíbrio entre as duas. Jesus era o equilíbrio. Jesus, ele fala para ela que Maria estava com a melhor parte, mas ele não condenou que Maria, tipo assim, a Laura, só trabalhando. Não. Jesus gostaria que houvesse ali um equilíbrio. Isso serve para nós. Porque não adianta eu fazer todo um trabalho, seja lá onde for, até mesmo na casa espírita. Eu faço um trabalho, mas eu estou o tempo inteiro assim: nossa, você viu? Você viu, menina? Eu entreguei 10 cestas. Dia que você não foi, levou uma. Né? Você viu quantas sacolas que eu carreguei? Quantos sacos de arroz? Fulano nem apareceu, não sei onde que deve estar. Essa hora é capaz de estar para shopping. Tá valendo? Somos Marta. Somos muito Marta. Mas precisamos ser mais Maria.
A gente precisa daí de uma intercessão. Não sei se alguém vai lembrar, né, que é um círculo, o outro círculo, como se um círculo estivesse dentro do outro, seria a intercessão aqui, no meio. Nós precisamos estar ali, nesse meio, fazer o nosso trabalho, mas também saber pegar a melhor parte. Porque quantas vezes a gente está num estudo ou numa palestra de corpo, só o corpo que está aqui. A nossa cabeça, muitas das vezes, está lá na nossa casa. Poxa vida, hoje eu tinha tirado para limpar a casa. Poxa, hoje eu tinha que lavar roupa. Poxa, eu estou preocupado com não sei o quê. A gente não consegue ficar totalmente presente para poder pegar a melhor parte. Então a nossa xícara vai ficar nem cheia nem vazia. A gente não consegue absorver todo o ensinamento. Toda a oportunidade que a gente tem grandiosa de contato com o Mestre. Porque ele chamou Marta, Marta, mas ele chama a gente o tempo inteiro. Fernanda, Fernanda. Só que o que a gente faz? Não ouve. Não ouve. Porque a gente às vezes está tão ocupado, Jesus ainda disse para ela, você está distraída. Você está distraída. Bem igual a gente fica também distraído com as nossas coisas materiais, que a gente sabe que nós estamos no mundo material e a gente necessita de coisas materiais, só que a gente às vezes fica distraído só com as coisas materiais e esquece da melhor parte. Porque quando a gente se preenche da melhor parte, a vida vai fluindo de uma maneira e as coisas vão acontecendo. Mas Jesus, ele é o mestre por isso também, porque ele soube chamar a atenção dessas irmãs para um repensar, né? Uma nova forma de fazer o trabalho. Nem precisava ser só da forma da Maria, nem só da forma da Marta. A gente tem que encontrar um meio termo, né? Então, hospedar Jesus, a gente tem que nos preparar para essa hospedagem do Mestre. Nós estamos preparados para hospedar o Mestre nos nossos corações? Ou os nossos corações estão distraídos? Trabalhando, porque eu preciso comprar, eu preciso pagar, meu cartão, eu preciso, e esquecendo da melhor parte, né? A gente tem que tentar fazer o nosso equilíbrio, sempre lembrar da figura de Jesus, nos chamando, nos convidando. Quando é um convite, né? Hoje o Carlos Eduardo fez aqui a meditação, né? Os 15 minutos, ele recebeu o convite. Só que a gente quer o convite de Jesus, igual ele fez com a Marta. Jesus vindo aqui, Cristiane, vem, o trabalho. Não vai vir. Não vem. O convite não vem assim, né? A gente tem que ter, quando a gente começa a absorver a melhor parte, a gente vai começando a ter entendimento. E aí você começa a perceber que o convite está chegando e Jesus está usando alguém para te fazer o convite. Só que às vezes a gente fala assim, não, Dirce está vindo me convidar, estou cuidando da vida dela aqui, sei que está convite da Dirce para vir para aqui na casa. Aí o que a gente faz? Julga. E não sabe que Jesus está usando a irmã para me fazer o convite. O convite que ele fez para a Marta deixar de ser distraída. Então vamos preparar os nossos corações para hospedar esse mestre, né? Esse professor, esse ser que cura as almas doentes, né? Que nos cura quando a gente se mostra para ele. Porque Jesus já conhece a gente, né? Se Jesus chegar aqui agora, que quando as pessoas chegavam até Jesus, ele não falava assim, não, vamos imaginar, eu tenho um problema na coluna. Jesus chegava perto de mim e falava assim, Ana Lúcia, eu vim ver sua coluna, como é que tá? Ele sabe que é a minha coluna, ele sabe. Não. Mas sabe o que ele vai te perguntar? Ana Lúcia, o que quer que você faça? E aí? O que nós vamos responder para Jesus? Quando ele perguntar isso pra gente. O que queres que eu faça? Muitas das vezes a gente nem sabe o que a gente quer.
Né? Ai, será que dá pra pagar minha boleta? Né? Ai, Jesus, estou precisando comprar umas roupas aí, será que tem condição? A gente não consegue se conectar no que realmente a gente precisa aqui dentro. Aquilo que nos move, aquilo que me faz acordar de manhã, que me move para eu acordar, aquilo que eu penso ao dormir todos os dias, isso é o que me move. A gente consegue pensar nisso? O que nos move para a gente responder para Jesus? Porque ele já sabe. Ele sabe o que move cada um de nós aqui dentro. Apesar da gente muitas vezes não acreditar, mas ele sabe. E ele sabia o que movia a Marta. Também sabia o que movia a Maria, né? E ele pediu para as duas terem equilíbrio. Então que a gente também consiga... Tá certo, querido? Tá, né? Tá. Infelizmente está. Nossa, agora eu tô pensando, né? Eu pensei assim, mas 1 hora, mas não é. Tá bom. Que a gente consiga fazer essa reflexão da hospedagem do mestre, tá? Então, até apagou ali. A hospedagem é essa da gente receber Jesus. Coisa aqui pra mim, eu precisar dar um apoio. Não vai ter jeito. Tem. A Cris também aceitou o convite hoje, né? Né, Crisinha? Não importa. Gente, essa agora é a conversa com o mestre. A gente vai fazendo, né, as montagens dos estudos, né? E a gente vai vendo tantas coisas que Jesus traz pra gente há 2000 anos atrás, e parece que foi ali na esquina de casa. Acabou de acontecer, né? Então a conversa com o mestre é o seguinte: Bartolomeu era um pescador. E era um pescador bem mal-humorado. Ele era irritado, nervoso com tudo. Não, parecia que ninguém da família dele gostava dele, porque ele reclamava de todo mundo da família dele. Sabe aquelas pessoas que a gente às vezes encontra, que você fica assim, ai, nossa, lá bem fino. Ai, não quero nem, né? Porque aquela pessoa, ela é tão amarga com a vida, que você quase faz o velório com ela ali na hora. De tão amarga. Você fala com as pessoas, bom dia, fulano, bom dia pra quem? Não é? Fala, nossa, como que você tá bonito? Que nada, tô horrível hoje, nossa, meu cabelo. Não tem pessoas assim? Bartolomeu era desse jeito. Então ele reclamava de tudo, ele vendia peixe, ele reclamava, vendendo peixe, quem comprava reclamava, para quem ele vendia, ele reclamava de tudo, e os familiares começaram a se afastar também do Bartolomeu. E ele irritadíssimo, ninguém suportava, mas Bartolomeu teve uma oportunidade maravilhosa. Porque Bartolomeu se encontrou com Jesus. Ele teve a oportunidade. E aí Bartolomeu, então, foi conversar com o mestre e falou para ele assim: nossa, Jesus, olha, o negócio tá feio. A pescaria tá ruim, minha família tá ruim, os governantes tá tudo ruim, não sabe governar direito, o nosso salário tá muito baixo, vamos trazer para nossa realidade. O dólar está muito alto, o real não está valendo nada, a gasolina que subiu, está uma coisa horrorosa. E nós encontramos quantos espíritas Bartolomeu por aí? Tem algum Bartolomeu por aqui? Não, né? Então Bartolomeu reclamava e começou a falar para Jesus: eu não aguento mais, a minha família, sabe? Jesus, eu não estou aguentando, são mutantes. E Jesus então fala para ele assim, ele conta, né, que ele olha para Bartolomeu, ele não abraça Bartolomeu, mas ele acolhe Bartolomeu com os olhos e diz a Bartolomeu: nós somos transmissores da boa nova. Sendo assim, só transmitimos alegria, né, Bartolomeu? E Bartolomeu estava ali colado
pessoa que era o Bartolomeu. O que ele pensava? Que nossa galáxia, né, são mais de 200 bilhões, né, de galáxias por aí. Ele estava duvidando de Deus. Por que ele quis dizer? Em 200 bilhões de galáxias por aí, Deus perdeu o controle desse planetinha pequenininho que é a Terra. Ia precisar do Bartolomeu. Deus teria que pedir auxílio a Bartolomeu, porque ele já estava enxergando a crise. Porque ele já sabia de tudo. Ele já sabia de tudo que é feito, as teorias que saem por aí. Não, se falar comigo, eu sei. Alguém conhece algum Bartolomeu? Não tem. Então, e aí, ele, como a gente fala às vezes das crises, né? Quantas pessoas, nós passamos pela crise na época da Covid, né? Muitas pessoas, não vou nem falar de vidas não, tá, gente? Vou falar da parte financeira só, tá? Muitas pessoas perderam negócios, pessoas faliram, né, na crise. Vocês já pensaram em quantas pessoas prosperaram na crise? Quantos negócios apareceram durante a pandemia? A internet fez assim, buf! Tudo mudou, pelo menos nesse sentido. A gente não imaginava que nós faríamos reunião virtual o tempo inteiro, fizemos estudo virtual, não é? Vimos pessoas que estavam a longa distância para saber como que estava. E nós não estávamos em crise? A crise vai depender do nosso olhar, do que eu vejo. E quando a gente encontra com as pessoas, muitas pessoas às vezes na rua, aí a pessoa fala assim, nossa, tá tão difícil a situação, né, menina? Nota um absurdo, o preço das coisas tá tudo muito caro, eu não tô aguentando mais, o salário não aumenta. Aí eu, compartilhando a boa nova, eu posso continuar com esse assunto com a pessoa? O que eu preciso fazer? Não, realmente é um momento, mas isso vai passar, minha irmã. Olha só, vamos pensar. Quantas coisas boas nós vimos na pandemia? Quantas pessoas foram ajudadas na pandemia? Quantas pessoas que não davam uma agulha estavam ajudando em cestas básicas? Né? A gente tem que reverter. Você está numa fila em loja ou supermercado, aí você está na fila, aí a pessoa vem. Hoje aconteceu isso, eu estava na farmácia, não tinha ninguém no balcão. E um homem na minha frente, ele, que absurdo, isso era 8 horas da manhã, que absurdo, nenhuma atendente, olha só, essa hora, ninguém. Aí a gente vai e fica com essa energia da pessoa. Se eu não tenho intimidade para falar com essa pessoa, se eu acho melhor me calar, que eu me cale, mas que eu não compartilhe esse assunto. Né? Vamos ter o equilíbrio que Jesus pediu pra gente. Vamos propagar a boa nova, não as coisas ruins. Se eu tenho um amigo e esse amigo tem alguns defeitos, como nós também temos, aí você encontra com o terceiro amigo. Aí encontra com a Paulinha. A Paulinha vai, nossa, mas tia, o Carlos Eduardo, eu não posso compactuar com isso. Se ela vir falar mal do irmão dela pra mim. Se eu compartilho a boa nova do Cristo, eu não posso. Se eu uso essa camisa 24 horas por dia, eu não uso não, tá, gente? Mas ela, como é que eles falam? Material não. A material não. Não uso 24 horas por dia. Mas a espiritual sim. Eu não posso. Não posso me permitir. Eu não posso me permitir ser como Bartolomeu, há 2000 anos atrás, reclamando. Falando da crise, falando dos irmãos, falando da família, falando do próprio negócio dele. Mas o grande problema do Bartolomeu, que eu falei anteriormente na questão de Marta e Maria, que a gente tem algo em nós que nos move. Jesus vê isso, ele sabe o que nos move. Cada um de nós aqui. O que movia Bartolomeu era prosperidade material. Ele queria ser rico. Tinha muitos pescadores que tinham condição e ele não tinha nada. Não pescava nada, vendia pouco. E ele foi vendo que algumas pessoas foram melhorando de vida e ele não. E na conversa com Cristo, Cristo já viu que ele estava amargo. Geralmente as pessoas amargas, não só as amargas, mas quem não é amargo também tem, mas é algo que ela queria muito e não consegue.
ela fica azeda, se fecha com a vida. Às vezes, em muitos casos, a pessoa fica depressiva, né? Adoece, a família se afasta, porque por que ficar perto? Quem quer ficar perto de alguém que só reclama da vida, gente? Vamos combinar? Mas vamos ter cuidado para não ser você, essa pessoa. Porque às vezes a gente quando fala assim, eu conheço alguém assim, 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 aí você não se coloca achando assim, não, é a Cris. Estão falando para a Cris. A gente vem na palestra, a gente ouve tudo e pensa assim, que pena que a minha irmã não veio. Tudo para ela. O mestre está utilizando as formas que a gente aqui na Terra conhece para trazer a mensagem para a gente, mas a gente acha que é para o irmão. Que é para o marido. Pena que meu marido não vem no GES. Meu marido tinha que vir no GES. O meu veio. Né? Então a pessoa fica ali falando, culpando para o outro. Aí quando Jesus viu que Bartolomeu, o que ele queria era prosperidade material, Jesus então conversou com ele, olhou bem dos olhos deles, né? Dos olhos dele. Falou com ele a respeito da boa nova. Tipo assim, vá, Bartolomeu, trabalhe, mas trabalhe com amor. A gente sabe que aqui no mundo material a gente necessita dessas coisas. Então Jesus não precisava gastar 1000 palavras para falar com ninguém. Porque se a gente se falar muito, resolvesse alguma coisa, eu não teria nenhum problema, porque eu falo bastante. Então não é. Às vezes fala assim, nossa, sentei lá com a Amanda, nossa, casquei a Amanda. Falei isso com ela, não sei o quê. Vai resolver? Não. Se a xícara dela, ela achar que a xícara dela tá cheia, vai sair. Nossa, não, você falou. Não adiantou. Você está aberto. Bartolomeu, apesar dele ter reclamado, ser um reclamão, quando ele resolve ir até Jesus, ele fez um movimento. Lá no íntimo, talvez ele não sabia, mas ele fez um movimento de procurar. Como Marta fez um movimento em pedir para Jesus, peça minha irmã para me ajudar. Ela fez um movimento, ela queria alguma coisa. Ela não ficou parada. Bartolomeu também não. Teve a oportunidade de conversar com o mestre e ele falou. E Jesus fala para ele que ele precisava trabalhar para a boa nova. O trabalho de Jesus era esse e que ele também podia fazer. E eles conversaram durante muito tempo, né? Jesus foi tentando abrir a mente não, né? Esclarecer as verdades que a gente muitas vezes acredita que sejam as nossas verdades, né? A verdade de Jesus, ela transforma. A nossa, muitas vezes, ofende e humilha. A de Jesus, não. O mestre sabia e sabe atingir os nossos corações. Então, ele atingiu o coração de Bartolomeu com as palavras dele a respeito de compartilhar a boa nova. Então, Bartolomeu sai dali rindo. Olha, gente. Será? E Bartolomeu foi, né, com a xícara dele cheia para casa. Foi, chegou em casa tarde, estava todo mundo dormindo já. No outro dia de manhã, Bartolomeu levantou, já encontrou com o pai dele. Como ele era um enjoado, porque assim, as pessoas sabem aquilo que vai falar pra gente, que a gente vai estremecer, sabe? Mexeu no meu calo. Então o pai de Bartolomeu já sabia, mexeu no calo dele. Bartolomeu falou, bom dia, pai. E saiu. O pai dele falou assim, gente, Bartolomeu tá doido. Não estou conhecendo Bartolomeu. Quando ele saiu na porta, o irmão dele veio falar com ele. Ei, Bartolomeu! Já mexeu em outra ferida do Bartolomeu. Ele, bom dia, meu irmão. O irmão dele entrou. Pai, você viu o Bartolomeu? O que aconteceu com ele? Doido. E Bartolomeu então seguiu para a pescaria de todos os dias, que não pescava nada. Ele achava que não pescava nada. Bartolomeu foi, pescou com mais tranquilidade, com o coração mais aberto. Bartolomeu foi para a venda, né? As pessoas vieram comprar, ele brigava até com quem ia comprar peixe dele. As pessoas compraram, ele vendeu com muito mais alegria, com mais paz no coração. Bartolomeu ficou rico? Não sei. É importante? Não. Mas a verdade de Jesus
transformou Bartolomeu. Bartolomeu deu a oportunidade para ele mesmo. Porque o Dudu ainda falou falou no início lá da meditação, né? Porque às vezes a gente já vai tão cheio que não vai caber mais nada. Não cabe. A gente está tão cheio de mágoa, tão cheio de tristeza, procurando às vezes se preocupar com aquilo que não é importante. Será que isso realmente é importante para mim? Né? E às vezes se preocupa com o outro, quer resolver a situação do outro, mas eu estou cheia de problemas, não resolver nem o meu. Não consegui nem me acolher como ser humano, olhar para mim e descobrir o que me move. O mestre está me mostrando o que me move. Ele e eu sabemos o que me move. E através dos nossos estudos, né, da nossa prática, porque não adianta só estudar, pegar meu livrinho, fechar, botar aqui, ir para casa, levar o evangelho, estudei o evangelho, levo para cá debaixo do braço ou na bolsa, guardo o evangelho e só vou ver o evangelho semana que vem. Jesus era o mestre porque Jesus exemplificava e exemplifica, né? E ele fala e faz aquilo que ele fala. E a gente fala, às vezes com o filho, não mente, não vou mentir. Aí alguém liga, fala que a mãe está em casa. Olha o exemplo. São coisas simples, mas a gente mente e a gente dá um mau exemplo, né? Não mexe no celular enquanto está comendo. Não pode, tem que prestar atenção. A gente está com o celular. Não, eu posso, que eu sou adulta. Né? Então são pequenas coisas, né, que a gente precisa modificar. Precisa mudar. Senão nosso coração não vai estar pronto para hospedagem. Vai estar sempre com nosso hotelzinho aqui no coração. Vai estar sempre lotado. Está esgotado, não estamos recebendo ninguém. Nem mesmo Jesus. Então o Evangelho é para a gente estudar, sim. É para a gente ler, sim. É para a gente discutir, conversar um com o outro, falar a sua opinião. Falar o que traz aquilo para você. O que aquilo quer dizer para você. Para colocar o Evangelho na prática da nossa vida. E é isso que Jesus fazia. Quando Jesus falou lá a parábola do semeador, ele falou para as pessoas que mexiam com as sementes, que plantavam. Quando Jesus vai lá, faz falar dos peixes, né? Quando ele multiplica os peixes, né? Ele pergunta, a multiplicação dos peixes, ele pergunta, o que você tem aí? Aí falou, né? Um tanto de pão, um tanto de peixe. E Jesus faz a multiplicação daquilo que você tem. E às vezes, a gente cai no erro, porque as coisas do mal, eles também sabem o que me move. É uma brasinha que está aqui dentro. E o mal vem, faz só assim, ó, acender. Porque ninguém vem colocar algo que eu não tenho. Preciso ter. E às vezes a gente acha que não tem, que quem tem é o irmão, não sou eu. Esse defeito não é meu, esse defeito é do fulano, ou de não sei mais quem, né? Então a conversa com o mestre é essa, é o olhar do mestre, é a gente bater um papo com Cristo. Porque ele já sabe o que a gente quer. E ele nos pergunta, o que queres que eu faça? Cada um sabe. Se o mestre chegar aqui agora e perguntar, o que queres que eu faça? Vai dar um frio na barriga. Né? Muitos vão sair até correndo. Mas é isso que ele deseja da gente. Vem apoio. E por último, mas não menos importante, é a história com o mestre. Porque essas histórias que eu falei, elas estão registradas há mais de 2000 anos atrás. E parou de acontecer história, parou de acontecer encontro com Cristo, Cristo foi crucificado, e aí acabou, ninguém mais viu Cristo. Ninguém mais teve história nenhuma para contar. Essa história com Cristo é a nossa história.
É a minha história com Cristo, é a sua história com Cristo, é a sua, é a de cada um de nós. Nós já tivemos essa história com Cristo? Já tivemos essa oportunidade de nos abrir para Ele e falar sobre mim? Ou eu ver uma transformação que está acontecendo na minha vida e ter a certeza de que essa transformação da minha vida teve a mão do Cristo? Às vezes a gente não para pensar nisso e acha que as histórias contadas no livro sagrado são só aquelas que são importantes. E tem muitas coisas, gente, eu li muitas coisas que eu poderia trazer hoje aqui, a gente falar do mestre. Mas eu não poderia deixar de falar da nossa história. Porque se eu me acho importante, porque eu preciso me achar. Preciso me achar importante para Cristo. Eu preciso ter certeza de que Ele me ama. Eu preciso saber e ter certeza que Ele me acolhe o tempo todo. Eu preciso dessa certeza. Só que na maioria das vezes a gente não tem. A gente tem dúvida. A gente se ocupa como Marta, ocupa demais. A gente se distrai com outras coisas. A gente não tem uma sensibilidade de perceber, às vezes, que alguém que está do seu lado está precisando de sua ajuda. E não é ajuda financeira, gente. Não é ajuda financeira. Às vezes a gente vê muitas pessoas falando assim, eu queria muito quando eu aposentar, eu trabalhar com isso. Eu quero ir para asilo. Eu quero ajudar crianças, eu quero fazer tal coisa. E nunca dá, porque a pessoa está distraída, ela não está com tempo. Mas ela precisa aposentar, primeiro para depois fazer. Quando ela está trabalhando, ela pode fazer muitas coisas com os colegas de trabalho dela. As próprias pessoas, o próprio trabalho. Acolhendo as pessoas, ouvindo. Porque às vezes tem pessoas que não sabem falar, né? Tipo assim, eu não sei acolher, dar um abraço gostoso, igual certas pessoas aqui da casa dão. Eu não sei. Mas eu vou só ouvir, tá? Ouvir. Às vezes você não vai nem... pode até pensar assim. Eu resolveria esse problema rapidinho, né? A gente pensa assim, né? Você ouviu. E você fazendo isso, você está treinando para você também se ouvir. Para você também se ver. Para você se amar, para você se respeitar. Às vezes a gente exige muito do outro, né? Das outras pessoas. Deveriam fazer muito mais, né? Poxa, por que fulano faz isso pra mim? Ele faz aquilo, ele faz aquele outro. Mas a gente mostra pra pessoa como a gente quer ser, né? Então às vezes fala assim, poxa, fulano me trata tão mal, por que fulano me trata mal? Será que eu estou me tratando bem ou fulano me trata mal? Porque se eu me tratasse bem, se eu me amasse, se eu me respeitasse, fulano não teria oportunidade de me tratar mal. Quando eu espalho amor, eu espalho alegria. Quando eu vejo as pessoas, eu quero, oi, né? Bem, como é que você tá? Se eu não sou tão acolhedora, de tanto abraço assim, faz um sorriso. Às vezes eu me amarelinho, início. Aí vai treinando. Bartolomeu começou a treinar no outro dia. Amanheceu, falou bom dia com o pai dele. Uma coisa normal, não é? Falar um bom dia. Para ele, não, foi um sacrifício, foi fácil para ele falar bom dia com o pai, que brigavam pelo jeito, eles brigavam muito. Ele não era uma pessoa querida. Obviamente, também Bartolomeu já devia ser, né, uma casca grossa com o pai também. Então, bom dia. A pessoa chega do trabalho, joga a bolsa, nem olha na cara do colega. Agora com o celular, as pessoas estão se olhando menos ainda. Ninguém olha nos olhos do outro. E a gente, quando olha no olhar, né, olho a olho, a pessoa se sente acolhida. O nosso olhar, lógico, está muito longe de ser um olhar acolhedor do Cristo. Para quando a gente começar a treinar, começar a olhar com mais amor para a gente, para o outro. Hoje eu falo um bom dia, amanhã eu já consigo colocar uma mãozinha, coleguinha. Né? Daqui a pouco eu já consigo dar um bracinho de lado. E aí eu vou seguir na minha vida. Porque quando a gente começa a ter
quando a boa nova do Cristo entra no nosso coração, não significa que eu não me preocuparei mais com bens materiais. Não é isso. Vou continuar, porque eu estou no mundo material. Mas eu começo a ver que tem outras coisas que também importam. Não só isso. O meu direcionamento não será somente esse. E eu vou começar a olhar que, às vezes, eu tenho 2 pães em casa, mas eu tenho um vizinho, um amigo, que não tem nenhum. Eu tenho 2 pães, fulano não tem nenhum. Eu tenho todos os dias uma cama para dormir. Eu sou grata pela minha cama. Eu sou grata porque eu tenho pernas, eu consigo descer, subir. Tem gente que não sobe, que não desce, que não enxerga, que não tem movimento das mãos. E muitas vezes eu penso isso, sabe? Que a gente convive com pessoas que, criança pequena até, um aluno, ele não anda, ele não anda e não vai andar, ele não fala e não vai falar, ele não vai conseguir pegar um copo, ele não vai conseguir fazer um movimento, nem um movimento ele não consegue. A gente tem que estar sempre, né? E às vezes eu acho interessante que eu fico agitada na frente dele, assim, falando pra ele dá cada gargalhada, gente. Eu falei assim, o que ele tá achando que eu tô falando, né? O que ele acha? Mas ele não vai ter essa oportunidade. A gente tem tudo isso, uma gama de coisas ao nosso lado, para a gente estar gratidão pela vida, gratidão por a gente estar aqui hoje, para a gente ouvir, que até apagou ali, ouvir, falar do Mestre Jesus. Gratidão pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso corpo perfeito, para a gente conseguir olhar para as pessoas, para a gente conseguir ter os nossos familiares, que muitos problemáticos também, só que a gente fica assim, essa família problemática, e esquece que você é daquela família também. Então, eu sou problemática também. Então, se você reclama da sua família para outra pessoa, você está falando de você mesma, porque você também é daquela família. Vamos agradecer a família que a gente tem. Vamos ser compartilhadores da boa nova dentro da nossa família. Já que fulano não quer mudar, problema dele. Eu vou levar a boa nova do Cristo comigo. Eu vou colocar na minha mente, no meu coração, o que aconteceu com Marta, o que aconteceu com Maria. Eu vou refletir mais. Eu vou levar isso para casa hoje. Eu vou levar a conversa do mestre com Bartolomeu. Ontem eu fui dormir e falei assim, eu vou dormir com Bartolomeu, Marta e Maria. E não dormi. Então a gente precisa disso. Levar, trazer essa história de 2000 anos atrás, trazer para o nosso coração e colocar na nossa vida de hoje. Que papo que eu quero ter com Cristo. Quando ele chegar perto de mim e me perguntar, o que queres de mim, Fernanda? Eu saber o que dizer. Porque ele sabe o que eu preciso. Ele vê tudo, gente. Tudo, o tempo todo. E muitas vezes a gente esquece disso. A gente fica distraído, como Marta ficou distraída com o trabalho, com as coisas materiais. A gente se distrai demais com as coisas materiais e esquece de pegar a melhor parte. E acha que você fazer um estudo na casa, você não entende qual a melhor parte. Você fazer uma leitura de 15 minutos não é a melhor parte. Não é a melhor parte. Você ter esse entendimento, ter essa valorização com os nossos irmãos. Não só os irmãos da casa, mas os nossos irmãos materiais. Nossos familiares, nossos pais que nos deram a vida. As pessoas que circulam ao nosso lado, tem um motivo delas estarem ali. Vejo muitas pessoas reclamarem, falando assim, nossa, perto de mim só tem gente fofoqueira, me liga para fazer fofoca. Por que será? Estão de novo mandando no zap aqui, coisa de crime, sabe que eu não gosto? Será? Será? Aí você fica assim, que absurdo! Ai, mandando um monte de pornografia, menina, olha! Você mandou por que, será, então? Então, assim, as pessoas que estão à nossa volta, que circulam na nossa vida,
nossos amigos, a nossa família, são reflexos da gente. A gente reflete. Então, se a gente começar a refletir a boa nova, será que não vai funcionar? Vamos testar. Vamos começar. Amanhã de manhã, quando vocês acordarem, eu já falo bom dia mesmo, mas vou fazer mais coisas, né? Tem que fazer um movimento. Faça o movimento que Marta fez, pedindo a Jesus. Faça o movimento que Bartolomeu fez, conversando com Jesus. Porque se a gente ficar parado, não tem transformação. Para haver transformação, tem que ter movimento. Se nós vamos ficar na mesa, vamos continuar sendo reclamões, como Bartolomeu era lá atrás. E a gente precisa de nos transformar, não para o outro, para que as outras pessoas vejam como os pais, o pai do Bartolomeu viu, o irmão, e falou, olha como é que ele transformou. A gente até fala isso no estudo, né? Que a pessoa acha, nossa, fulano está mudado. Que um dia eu chegar lá, nossa, como que a Maria Paula mudou? Vocês viram? Nossa, a Maria Paula está mudada. Não. Porque a mudança, ela é pequena, cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. Quando chegar lá na frente, caso Eduardo, né? Olha como que ele entrou, e agora você vê a transformação. Lá atrás e agora. Né? É isso. Não é imediatismo igual a gente espera. Tanto é que Cristo está há 2000 anos tentando falar com a gente não está entendendo. Né? Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Foi o que eu preparei, que eu achei de muito interessante trazer. Porque eu acho que através das histórias, né, dos encontros que o Cristo teve com as pessoas materiais como nós, esses estão mais perto da gente. Né? Que nós parecemos com essas pessoas. Nós somos essas pessoas. Nós fomos e nós somos. Precisamos nos transformar. Né? Então, gratidão a todos pela oportunidade, a casa, por mais uma vez eu estar aqui.